Hoje nós vamos conversar um pouco sobre livre-arbítrio. O que é para você livre-arbítrio? Oi, Bel! Seja bem-vinda. É sempre muito bom tê-la por aqui. Olá, Carol. Olá, Joécio. Se estiverem livres nesse momento, fiquem um pouco e ouçam e comentem o que vamos conversar agora, eu e Suyane, sobre livre-arbítrio. Vamos conversar um pouco sobre livre-arbítrio, né? Como você tem usado seu livre-arbítrio na sua vida? Você tem tido consciência sobre ele? Sobre o que você faz com o seu livre-arbítrio? Ou você simplesmente tem vivido sem trazer tanta consciência do que você faz, pensa ou sente? A gente. Então, Oi. Oi, diga Davi. tu, pode falar, estou ouvindo. A gente vem conversando, né, nas lives passadas e nos vídeos e vem trazendo algumas reflexões a respeito disso, né? E aí vamos, quem não assistiu às outras lives vai poder assistir no YouTube em breve. E é interessante acompanhar porque vão vir outros temas, né, Davi, que vão estar agregando. Né? Então, cada live que a gente vai falando, a gente vai trazendo um novo ponto que vai acrescentando mais uma informação nessa percepção do todo, que somos cada um de nós. Sejam muito bem-vindos. E o Isso, livre-arbítrio, ele traz essa reflexão do que a gente pensa, né? E o efeito que o nosso pensamento pode trazer, né? Tanto na gente como no outro. O que a gente sente, né? Com aquele pensamento que a gente teve e também a mesma coisa, a reflexão do efeito que isso fez na gente no outro. E das atitudes, lógico, né? A mesma reflexão. Então, nós vamos refletir sobre exatamente isso, sobre o que estamos fazendo com isso que nós temos, que é uma grande ferramenta, né? O nosso livre-arbítrio. sim. Nós estamos fazendo essa live junto com as outras que temos feito todas as semanas e elas dialogam, né, sobre algumas reflexões, sobre alguns pensamentos de como nós estamos nos percebendo. Então, já conversamos sobre percepção, sobre determinação, sobre amor, já conversamos sobre relacionamento entre pais, entre nós e nossos pais, conversamos um pouco sobre imagens e vamos conversar hoje, né, sobre livre-arbítrio, como Suyane falou, como eu comentei agora, e falar de livre-arbítrio também diz respeito a falar sobre imagens, então acaba que é um diálogo ainda, né, com a perspectiva de imagens, porque como eu estou percebendo as minhas possibilidades de escolha, né, e como eu faço as minhas escolhas, também diz respeito a quais imagens, né, eu ainda estou, digamos, apegado ou estou reproduzindo. Então, nossa conversa tem um pouco de continuidade, elas não são Isso. isoladas. Vai sempre agregando um pouco mais, um pouco mais. E aí vem sempre a reflexão de que, assim, essas ações, né, que a gente faz, esses que são ações no pensamento, no sentimento e na própria atitude, né, elas têm reações, né? Reações que podem ser internas ou externas. E
A grande questão é assim, algum de vocês está prestando atenção a essas reações, né, que muitas vezes são subliminares? Como vocês têm percebido isso? Tem deixado isso chegar à consciência? Muitas vezes essas percepções, elas são a causa, né, de muitas coisas que a gente chama de negativo, né? E que a gente não tem consciência de que fez. Então, aqui no início da live, nós estamos aqui convidando vocês a perceberem, a trazer essa abertura, né, nos insights que chegam, nas nossas reações internas, né, e externas. Internas no nosso pensamento e no nosso sentimento. E externas na nossa ação externa, né, e na reação também que vem do externo para nós. É muito importante a gente olhar para isso, perceber e poder tirar daí aprendizados. Sim. O livre-arbítrio, né, ele é um atributo, né, ou uma faculdade, né, que todos nós temos, que em uma leitura possível, né, que nós temos essa expressão livre-arbítrio, né, em português, mas em outras línguas podemos ter uma tradução livre para vontade livre, né? E aí é uma perspectiva interessante de observar o que seria essa vontade livre. O que seria eu exercer uma vontade que ela está livre, né? E aí a gente se pergunta, livre de quê? Né? E livre para quê? E aí a gente volta, retoma, né, essa parte que estávamos falando, né, da conexão com as imagens, né, e de como é importante a gente perceber ao que estamos apegados para a gente se dar conta de quão livre é realmente a vontade que se expressa através de nós, né? E aí eu ainda coloco aqui a vontade que se expressa através de nós, porque muitas vezes a nossa vontade ela pode estar tão apegada a imagens que essa vontade não é a nossa, né? Então, são aspectos aqui que eu estou convidando, né? Que eu e o Suene estamos convidando para a reflexão. Isso. A imagem que o Davi está falando, só dando uma relembrada, ela foi firmada, né, na nossa infância, através das vivências que a gente teve lá na infância. A nossa criança interpretou e muitas vezes fixou, diante da repetição dessas vivências, uma falsa impressão no nosso inconsciente. E isso fica impresso no nosso inconsciente e isso passa a agir através do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa ação, sem a gente nem perceber. Então, quando o Davi pergunta qual a imagem que tem por trás disso, é um passo a mais, né? A gente está tentando lhe trazer exatamente essa reflexão. Quais são suas reações que são automáticas e que você nem percebe que estão acontecendo, que são repetidas, né? E que acontecem também de forma, vamos dizer assim, metaforicamente, com situações diferentes na sua vida, mas com uma repetição do acontecimento em termos de reação sua, né? Porque por aí por trás pode ter uma imagem, pode ter um padrão de repetição. E com isso, né? Como você está usando seu livre-arbítrio diante disso? Você está no automático, apertou o botão do automático e está só seguindo, ou você está sendo realmente livre no seu arbítrio, como o Davi falou? Sim. É importante a gente perceber, né, como o senhor está falando,
dos aspectos que ficam impressos, né, nos momentos do nosso nascimento, e o que diz respeito ao ser livre, estar livre e poder fazer escolhas livremente, né? Então, esse momento do nascimento, e da nossa primeira infância, ele é fundamental para a gente criar uma série de registros, né, que dizem respeito a qual país a gente nasceu, qual cidade a gente nasceu, que aí isso significa em que cultura nós nascemos, né? Se nós nascemos numa cultura cristã, numa cultura judaica, numa cultura islâmica, numa cultura hinduísta, numa cultura que traz raízes africanas, como aqui no Brasil, numa cultura espírita, né? Se eu nasci numa família dentro de um país que é que utiliza presidencialismo, ou se é uma monarquia. Então, todos esses registros, né, e aspectos culturais, eles também ficam impregnados nas nossas experiências de vida e nós costumamos apenas reproduzi-los de forma automática, como se eles fossem algo normal, natural e orgânico, né? E assim como essas questões, né, que a gente consegue visualizar externamente, existem essas outras impressões internas que se acumulam nas nossas vivências, né, do nosso meio infantil e nós passamos a reproduzi-las sem que a gente se dê conta que elas estão ali se expressando em nós, e a gente não consegue nem se dar conta. Então, o se dar conta e perceber e registrar já é um passo importante para a gente conseguir sentir o quão livre estamos em nossas escolhas, em nosso caminhar. Isso que o Davi está falando é super legal. Quando a gente olha para um exercício que inclusive tem nessa palestra lá do professor, que é a gente olhar para nossas falhas, né? Olhar para onde a gente está sendo recorrente nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. A gente conseguir fazer isso com leveza, né? Não é para a gente fazer isso como forma de gerar culpa, nem nenhum sentimento negativo, mas sim como forma de leveza, para que a gente possa identificar e a gente possa dar um novo passo internamente, né? E trazer uma nova postura diante da consciência que a gente vai poder obter fazendo esse levantamento das nossas fraquezas, das nossas falhas. E isso vai trazer uma reflexão muito legal, que é a respeito do poder que a vontade da gente tem, né? E existem duas formas de você usar a vontade, né? Existe uma forma que você pode usar a vontade ela é mais no esforço, né? Na pressão, e ela nem sempre é tão saudável, apesar de que muitas vezes, em algumas situações iniciais, você pode usar a vontade um pouco vamos dizer assim, consciente de que você está usando, mas tem que perceber essa pressão, para que você não faça uma pressão desnecessária e bloqueie sem querer o fluxo. E existe uma outra vontade, que é a vontade fluida, leve, que simplesmente acontece. Então, tentem perceber onde é que vocês estão, em que momentos estão, em que áreas da vida você está usando um tipo de vontade e que área da vida você está usando outro tipo de vontade, né? Para que você possa ir identificando também onde existe uma possível imagem, onde existe uma possível falha que você não esteja percebendo. Isso. Esses aspectos que Suyane está trazendo, eles são extremamente relevantes da percepção do quão livre realmente estamos,
né? Que é essa sensação de leveza, e se eu consigo caminhar com um sentimento, né, de tranquilidade e calma, ou se eu preciso pressionar, de certa forma, ansiosamente para que a vida, né, se desenrole e caminhe. E essa sensação, né, de leveza, ela diz respeito a como eu estou apegado ou não aos aspectos que eu preciso observar, né? Que eu preciso aprender sobre eles. Porque a vontade livre, né, e o livre-arbítrio, ele nos convida, esse conceito, a trazer um processo de autorresponsabilidade sobre aquilo que vivenciamos. Porque muitas vezes a gente fica, mas eu não escolhi isso que eu estou passando agora. E aí é importante trazer à tona esse questionamento do eu estou vivendo algo que eu escolhi, e se eu não escolhi, por que que isso está acontecendo? E aí se deparar com essa resistência ao que a vida está trazendo, ao que a vida traz. Porque quando a gente nasce e o processo que a gente vivencia, né, durante a vida, o caminhar que a gente faz, ele tem um sentido mais profundo que muitas vezes a gente não acessa, né? Então, assim, por que que eu passei por um determinado contexto? Por que que eu tive tais experiências? Será que isso é o acaso? Será que isso é punição? Né? E à medida que a gente vai buscando se autoconhecer e mergulhando num processo de autopercepção, a gente vai começando a se dar conta e entendendo que aquelas expressões externas dizem respeito a algo interno meu, e que aí eu estou vivenciando aquelas questões para que eu possa olhar para essas expressões internas, a esses movimentos internos, e que à medida que eu vá olhando para eles, identifique aquilo que está cristalizado, que está enrijecido, como a gente veio comentando, né, sobre as imagens, e a gente poder ir soltando e se desapegando e ficando cada vez mais leve, né, como o Suiane estava colocando. E isso também não nos impede, né, Davi, da gente ter, nesse processo de percepção, de como a gente está usando a nossa vontade, e perceber quando a gente está fazendo com esforço e com pressão e quando a gente está mais fluido, porque a gente vai limpando realmente, mas a gente perceber que, juntando com outro vídeo até que eu já conversei sobre a espiral de crescimento, né? A gente vai estar sendo, de alguma forma, passando por aquele movimento de novo para poder checar se o aprendizado aconteceu, né? Então, algumas vezes a gente pode, entre aspas, cair no buraco e reagir de novo de uma forma que a gente já percebeu que não é a melhor, né? E é importante também, nesse momento, a gente olhar e perceber, e ter consciência que aquilo está acontecendo. Né? Porque esse movimento de percepção, só o fato da gente olhar, perceber, sentir e trazer a consciência para aquele momento, isso é um bom passo, é um grande passo interno. E isso vai trazer na consolidação desse aprendizado. Um aprendizado de poder fluir nesse lugar mais leve, mais limpo, mais solto, né? Onde existe uma motivação mais pura. E aí você vai se conectar com o seu coração. Você vai conseguir, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, mas também com um parêntese aqui, para a gente ter cuidado para não exigir perfeição, né? Para a gente ter cuidado que a gente vem com esse chip meio quebrado de perfeição.
que a gente busque isso, mas que a gente também não se maltrate, né? Nesse aspecto. Então a gente olhe para isso com essa consciência de que a gente vai ter, com essa limpeza, a gente vai ter uma vontade mais leve, mais fluida. E isso vai trazer exatamente esse ponto de você conseguir seguir o seu coração, de você seguir a sua intuição. Você sente e você segue ali e a coisa flui de uma forma muito mais tranquila, mais leve. Você vai tendo as reações mais alinhadas ao que você sente lá no seu íntimo, né? No que você deseja lá no seu íntimo. E que você vem construindo através dessa limpeza do seu interior. Isso. E nesse processo, né, como a Suiane está colocando, né, à medida que a gente vai percebendo, né, e assumindo a responsabilidade por aquilo que nos acontece, né, em cada momento da vida, a gente vai podendo escolher a postura que a gente tem diante do que acontece, que a gente tem diante da vida, né? E esse é um dos aspectos principais do livre-arbítrio. É o que eu faço com aquilo que me acontece, né? E aí, dos movimentos do livre-arbítrio é reagir da mesma forma e permanecer apegado àquilo, né? Porque eu vou sempre ter a mesma reação, eu vou sempre manter aquela mesma postura. E eu sou livre para fazer isso. Mas eu também sou livre para me abrir e perceber algo mais profundo do que a vida pode estar me trazendo. E aí, no momento que eu uso a minha livre vontade, né, para mudar minha postura, eu posso abrir um manancial de possibilidades que eu não conseguia perceber, mas que também já estavam presentes, né? E aí eu vou conectando a minha vontade a uma vontade maior, que vai além da minha individual. Que fica harmônico com o todo, né, Davi? E quando isso acontece, normalmente a fluidez ainda é maior. E aí a gente vai podendo vivenciar grandes maravilhas na vida, quando a gente vai fazendo isso. E vocês podem testar percebendo isso nas pequenas coisas, nas coisas sutis da vida, né? Às vezes a gente está num trânsito e aí a gente sai e aí a gente vai, a gente está num livre fluir e aí os sinais vão abrindo, abrindo, abrindo e você num minuto você chega, né? Mesmo sendo naquele horário de pico muitas vezes. Então a gente conseguir perceber que algumas vezes isso acontece, né? Então eu vivi uma manhã, um dia desse, que eu disse assim, oh, coisa mais linda isso, né? Você sai com uma série, eu moro longe da cidade, saí com uma série de atividades para resolver num espaço de tempo, e hoje a gente sabe que a gente perde muito tempo no trânsito. E quando eu entrei na BR, eu vi uma batida, e aí eu disse assim, vai fluir. Por onde eu vou? Aí, na mesma hora, eu pensei, não, eu vou aqui pela lateral. E aí eu passei para a lateral, em vez de ir dentro da BR, eu fui na lateral. E passei pelo trânsito todinho e fui embora. E eu simplesmente segui o que eu senti. E não sabia o que, é que eu ia encontrar lá na frente, porque a gente não tem como ver. Né? E muitas vezes a lateral está mais engarrafada. Então, assim, é só um exemplo, né? Dentro de muitas coisas que a gente pode perceber que podem acontecer. E nesse dia eu fui percebendo, e durante a manhã inteira isso aconteceu, né? As coisas foram se organizando e deu tudo certo, e eu consegui resolver mais do que o que eu estava esperando resolver naquele dia de manhã. Então, assim, tentem olhar essas coisas simples, porque isso também tem um significado. Porque quando essas coisas fluem, outras coisas estão já fluindo dentro de nós, de um outro ponto. Sim, é bem importante esse exemplo que a Suiane traz, e
fazer um certo contraponto e acrescentando uma informação sobre o fluir, né? Que a percepção de fluidez diz respeito também, né, ao movimento livre que não encontra barreiras e que aí a gente consegue se conectar e realizar e materializar aquilo que é necessário, mas quando a gente vai se conectando a essa vontade maior, né, e vai se desapegando das resistências que nós temos à conexão que temos com a vida, a gente pode ir se dando conta que algumas aparentes barreiras que surgem, elas na verdade estão nos conduzindo para nos conectarmos a algo que nós não temos controle e que pode ser mais importante e mais necessário. Então, de repente, né, no exemplo que a Suiane trouxe, os sinais estão todos fechados. E aí eu vou parando em todos os sinais, e aí, por conta de todos esses sinais parados, eu perco assim uns 15 minutos, 20 minutos. E aí eu acho que cheguei atrasado, né? E aí, de repente, alguém chega, ou vai saindo de onde eu estou indo para onde eu estou Para indo, e eu me. Isso. E aí eu me encontro com aquela pessoa e aquela pessoa vai me dizer algo, ou eu vou dizer algo para aquela pessoa extremamente importante e relevante para aquele momento ou para vários outros processos. E que se eu tivesse chegado 20 minutos antes, de repente eu teria entrado ou feito o que eu ia fazer e não me encontrava com aquela pessoa, né? Então, no momento que a gente vai se conectando, né, mais profundamente com o movimento da vida e vai liberando essa vontade livre, a gente vai se abrindo e permitindo que o fluxo nos guie, mais do que a gente tente guiar o fluxo, né? Isso. Não é que não vão ter impedimento, né, Davi? Porque assim, eu falei desse livro fluir dessa forma, mas não é que não teve impedimento, não. Teve a batida, né? Tiveram vários empecilhos no meio. E aí depende muito exatamente dessa reação interna, né? Da gente poder olhar o que é bom ali naquele momento também, na adversidade e na fluidez, né? Eu acho isso muito interessante, porque nada realmente está muito ligado ao acaso. O acaso é que está ligado com as coisas que realmente precisam estar, né? E ser. E aí essa percepção é linda demais. E Isso, aí, porque quando. Sim, desculpa. pode dizer. Não, diga aí. É porque aí quando a gente fala de livre-arbítrio, né? Vem sempre uma reflexão sobre o que é destino, e se a gente está destinado ou predestinado, e ao que, e como, quando, como é que se realiza esse destino, e se a gente É se já tem sorte. destino, que escolha realmente a gente tem, né? E, e aí é importante a gente buscar perceber, né, como é que a vida se manifesta através da gente, à nossa volta, porque aí, à medida que a gente vai se abrindo, a gente vai identificando onde está livre, onde não está, o que é destino, o que não é, e aí tem um momento que as duas coisas se misturam, né, destino e vontade livre e livre escolha, e a gente vai se conectando com outros movimentos que a gente muitas vezes não vai compreender, né, de primeira mão, de cara, e aos poucos a gente vai deixando que as coisas aconteçam. Isso. E aí tem uma coisa que é bem interessante, né, Davi, que é sempre quando a gente tiver dúvida ou tiver em alguma confusão, a gente possa se interiorizar e perguntar naquele momento qual a vontade de Deus ali naquele exato momento, né? Criar esse ponto de conexão para que possa vir algum insight e você possa ouvir e seguir, compreendendo aquilo que está acontecendo no momento,
né? Seja o bom, o fluido, ou seja o empecilho. E a gente possa fazer as conexões necessárias. Isso. E nessa meditação, nessa reflexão sobre qual a vontade de Deus, é importante perceber se o que a gente meditou e aquela percepção que ocorreu ou que veio nos deixou leve ou não. Porque muitas vezes, se a gente faz um movimento de reflexão sobre qual é a vontade de Deus e a gente entra num processo de ansiedade ou de culpa ou de penalização, de repente isso é uma imagem e não a vontade de Deus. Porque quando a gente se conecta realmente à vontade de Deus, a gente vai fluindo com Ele. E aí a vida vai se tornando mais leve, mesmo que os acontecimentos externos não tenham se alterado. Mesmo que os acontecimentos externos pareçam e aparentemente continuem difíceis. Isso é muito interessante a gente ter esse parâmetro aí que o Davi está falando, porque a primeira coisa, a primeira condição, né, é exatamente essa percepção da sua vontade, né, e da reação interna. Se ela está com pressão, está com força, você está na ansiedade, está ali no frenesi querendo saber a resposta, tem algo ali que você precisa olhar de um outro ponto, né? Então, dê umas respiradinhas, bem na calma, enche o pulmão e seque algumas vezes, para que você possa ir para um outro lugar, né? E consiga perceber algo mais, né? E mesmo quando você estiver fluido, vê a reflexão que o Davi fez, que é fantástica. Também perceba, né? Dentro dessa fluidez onde existe alguns obstáculos e que você contornou, né? E o que é que veio com essa fluidez? Quais foram os sentimentos? Porque na hora que a gente vai trazendo essa percepção, o aprendizado vai ficando impresso no nosso inconsciente de uma forma diferente. E é realmente através da repetição que o nosso inconsciente é impresso. Então percebam, olhem para isso com clareza, mesmo nas sutilezas. Lembrem-se disso. Mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Muitas vezes a gente tira dali grandes aprendizados. Nem sempre precisa estar um caos para a gente aprender, né, Davi? Muitas vezes a gente aprende tanto com coisas tão pequenas e tão simples e que trazem uma mudança, uma virada de chave na vida da gente. Fica aí essa dica para que vocês Sim. possam estar fazendo essas reflexões todas que a gente trouxe hoje. E a gente está fazendo essa conversa, né? E a primeira percepção, né, a primeira receptividade que a gente tem de quase qualquer conteúdo é através da mente. E a mente é uma ferramenta importantíssima de nossas faculdades, né? Ela é uma delas, nossa faculdade mental. E, em geral, nós conduzimos nossa vida a partir de processos mentais, né? Somos uma sociedade ocidental muito centrada na função e funcionamento da mente. E essa vontade livre, né, esse livre-arbítrio do qual nós estamos conversando, ele não é uma vontade da mente. Não é a mente que vai decidir, não é a mente que vai saber, não é a mente que vai fazer essa escolha, essas escolhas, né? São outras faculdades que nós temos, que é importante a gente ir nos abrindo, né, a outras percepções de nós mesmos, para que a gente possa dialogar com a mente, mas não estar preso a nos conduzir apenas por compreensões mentais. E esse é um fator
significativo de compreensão do que é essa vontade livre ou não. Se eu ainda percebo a realidade e a vida e os acontecimentos que ocorrem comigo a partir de conceitos racionais, aí diz um pouco sobre o quão livre estou ou não. Tem alguém que esteja aí na live que gostaria de fazer alguma pergunta? Que a gente pudesse estar interagindo? Se vocês tiverem essa necessidade, pode colocar aqui que a gente pode estar interagindo agora no final, né, Davi? Sim. E vão ter Bem-vindo, mais Rafael. Isso, bem-vindo, Rafael. Vão ter mais lives toda segunda-feira, vão ser em horários diferentes e vão ficar sempre expostas no Instagram de quem puxar a live. Às vezes vai estar no meu, às vezes vai estar no do Davi, certo? Então é importante vocês acompanharem e curtirem os dois Instagrams. E em breve a gente vai estar com elas também no YouTube. E aí vocês vão poder acessar as anteriores também. Se Isso, vocês essas... quiserem participar do grupo Integralizar, no meu Instagram tem na bio o link do grupo Integralizar, onde a gente posta semanalmente um áudio de reflexão sobre as palestras do PESFOR, que é mais um conteúdo que vocês podem estar aproveitando de forma gratuita. Sim, esse trabalho, né, que eu e o Suene estamos desenvolvendo juntos é um convite de ampliar, de difundir, de compartilhar, né, os nossos saberes e os saberes que aprendemos ao longo das nossas trajetórias de autoconhecimento, né, e muito dele é dialogado com as palestras do PEFOR, que nós conduzimos, somos facilitadores de grupo, e é um convite também a vocês a participar dos grupos, caso se sintam chamados, e se aprofundar um pouco mais. Isso. Nós temos grupos online e temos grupo presencial também. O link também está na minha bio e na bio do Davi. Tem o telefone da gente também, pode entrar em contato via WhatsApp, sem problema, a gente conversa.